Boa noite. Uma alegria muito grande poder estar aqui representando o governador Geraldo Alckmin. Uma incumbência importante e eu me sinto até, depois de mais de 2 horas que nós estamos aqui, fragilizado para poder dar conta disso. Cochichei para o Murilo, pedi reforço. Eu falei, Murilo, numa altura dessa, para o pessoal não olhar para mim com nenhuma sensação de tédio e desconforto, o que eu posso dizer? Ele falou, garanta que o jantar vai ser muito bom e tem para todos. Garanto a todos e acho que vai ser um excelente momento na nossa noite. Mas eu fiquei pensando aqui, o governador gostaria muito de aqui estar, o Murilo sabe disso, não sei se todos sabem, particularmente os amigos que vieram de todo o Brasil aqui, o Murilo esteve longamente com o governador. Apresentou a ele o conteúdo, a pauta daquilo que será esse encontro hoje e nos próximos 2 dias, conversou com o governador sobre a ideia da engenharia unida, conversou com o governador sobre a conjuntura. E o governador, quando já marcado ontem, teve que ligar ao Murilo, ligou para ele para explicar a sua ausência, lamentou profundamente. Ligou para mim hoje de manhã e repetiu a mesma preocupação e o pedido de que trouxesse aqui a vocês a sua saudação. Mas foi além. Pediu que eu fosse portador, Murilo, de um relato que eu pretendo fazer brevemente a ele sobre o que aconteceu, pelo menos nesta noite da abertura, e o Murilo depois vai me contar sobre aquilo que ocorrerá nos 2 próximos dias. Enquanto eu ouvi a todos que falaram tão bem, eu fiquei pensando, Murilo, e preparando mentalmente, coisa de engenheiro, coisa nossa, um relato como eu contaria ao governador. E vou submeter esse relato a você e a todos. Penso em dizer ao governador que aqui se reuniu o que nós temos de mais expressivo, o que nós temos de melhores lideranças da engenharia nacional. Aqui estão na figura do Tadeu, do nosso Confia. Aqui estão pelo Modesto do Colégio, pelo Vinícius de São Paulo, por todas as direções do CREA que estão aqui. E nós agradecemos a todos pela presença. Aqui estão pelos sindicatos, liderado por São Paulo, sindicatos de todo o Brasil, e pela nossa diretoria de São Paulo, expressiva, com seus delegados, seus departamentos. Está aqui a Marcela, está aqui os ex-presidentes, como o Allen, o Otaviano, presentes aqui entre nós. Aqui está a nossa mútua, que o Paulo tão bem representa, aqui está a nossa engenharia nacional, unida, não como uma intenção, mas já como uma ação concreta, desenvolvida no dia de hoje. Mas penso dizer ao governador que a engenharia unida foi além e reuniu aqui pessoas que têm responsabilidades públicas. Está aqui o doutor Dario, da Secretaria da Aviação Civil, mas o doutor Dario Reis Lopes, que junto com o nosso querido Jurandir, foi secretário de Estado de Transportes e de Transportes Metropolitano, tem uma vasta representação e integra o conselho do nosso Instituto de Engenharia de São Paulo. Aqui estão reunidos, portanto, experiências de políticas públicas do governo federal, do governo estadual, e aqui estão reunidos representantes também do nosso universo, importante numa federação como nós, que são os municípios que aqui estão. Está aqui o Elias da Araraquara, o Eliseu de São Paulo, o Edson, que está aqui do nosso Campo Grande, está aqui também o representante do prefeito, o Antônio Neto, está aqui o engenheiro, prefeito eleito da Barra Bonita, o meu amigo Zequinha Risse. Estão aqui, portanto, congregados as diferentes esferas de poder. Mas acho que posso dizer ao governador que a engenharia unida se reuniu aqui também
com a representação das empresas, diretamente ligadas à engenharia, como o Mentone, do Sinaenco, ou indiretamente ligadas à engenharia, com o meu amigo Jorge, do Ciesp, aqui da região de Jaú, parceiros que somos há muito tempo. E se reuniu com a academia. Está aqui o nosso querido Cardoso, diretor da minha sempre escola politécnica. Está aqui o nosso ISETEC, orgulho do Instituto, do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, orgulho da engenharia por aquilo que formularam sobre a compreensão do papel do profissional, do engenheiro. Portanto, nós temos aqui uma representação em que Engenharia Unida já mostrou a capacidade de congregar outros setores da sociedade, porque há profissionais liberais e nós temos aqui amigos que fazem o dia a dia da CNTU, que é muito importante e parceira da FNE em muitas das lutas e parte do ideário que está sendo aqui traduzido. Por isso, Salata, por isso, querida Marcele, João Guilherme, que aqui estão, todos os nossos amigos aqui representados, nós sabemos que podemos proclamar ao governador, à sociedade de São Paulo e à sociedade brasileira que a engenharia aqui está presente. Presente para confraternizar, para nos conhecermos melhor, para nos interagirmos, mas presentes no momento estratégico para o país. Momento em que, não por maldade de quem quer que seja, ou por conspiração que não resiste a nenhuma análise, mas pelas circunstâncias dos fatos, e aí não vou olhar para o futuro, vou olhar para o passado, nós vivemos uma situação em que verdadeiramente uma tarefa de reconstrução se impõe ao nosso país. Reconstrução da economia, reconstrução das instituições, reconstrução de referências de valores e reescrever parte do pacto social que pode congregar uma nação. Nós precisamos responder. Qual será a inserção que o Brasil vai buscar no mercado internacional? Que alianças fará? Quais são os setores em que nós temos vantagens competitivas que devem merecer o centro da nossa atenção, porque podem ser sinais para construir um projeto de desenvolvimento nacional. E como um projeto de desenvolvimento nacional, qual será a participação relativa da inovação? Que setores o Brasil está disposto a bancar? Porque muitas vezes significa subsidiar, porque esses setores não será um subsídio estéril que se joga por aí, como vimos vários programas sociais que não conseguiram desdobrar-se num programa de salto de produtividade para o país, e aquilo do jeito que veio foi-se ao primeiro problema, à primeira volta do surto da inflação. Quais serão os programas que efetivamente agregam para levar a população a outro patamar e fazer uma distribuição de renda que tenha consistência e tenha perenidade? Nós precisamos responder a isso. Nós precisamos responder sobre como será o sentido de federação. Vamos continuar esse grau de concentração? Que participação relativa terão os estados e municípios? De que forma nós vamos escolher pactuar? Um estado que hoje custa 37%, 38%, vamos bancá-lo? Vamos exigir uma contrapartida de serviço? Vamos reestruturá-lo, reconcentrá-lo? A sociedade brasileira precisa responder a isso. Que, repito, não se impõe como algo ao qual se reaja simplesmente. É muito pouco reagir, porque os cortes são necessários pela imposição das receitas. As redefinições são necessárias porque você tem, e todos temos que escolher prioridades. Mas, acima de tudo, porque essa pauta o Cresce Brasil já apresentou. Porque essa pauta nós já conseguimos, muitas vezes, em questões concretas, demonstrar que o Sindicato de São Paulo, que hoje, nessa parceria com o CONF e o CREA, que eu saúdo e quero vê-la aprofundada cada vez mais, deixando de lado questões anteriores, superando divergências, indo adiante e fazendo com que
o rabo abane o cachorro. Não, com que o cachorro abane o rabo. Porque muitas vezes nós nos perdemos em momentos em que as questões secundárias dificultaram a nossa unidade de ação, dificultaram a ideia de uma engenharia unida. E nós aqui queremos ver essa fase superada, ida adiante, e que isso possa se constituir. Por isso, Murilo, que eu estou contente por aqui estar, que eu ouvi com alegria todos que aqui estão, sei que os próximos dias serão ainda mais plenos, mas vou seguir adiante, porque acho que essa pauta, até razoavelmente óbvia, é que quando a gente começa a entendê-la, fazer diagnóstico, já se delineiam opiniões, e é importante, são importantes que sejam debatidas. Mas eu quero ir adiante, se você permitir. Se eu entendi bem o espírito que aqui há, eu quero fazer para ele um relato ainda mais detalhado, ou talvez ainda mais avançado do ponto de vista do futuro. Eu pretendo dizer, se tiver a aprovação de vocês, que aqui nós queremos ir além daquilo que foram os 2, 3 últimos anos da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está conflagrada. A sociedade brasileira está tensionada. A sociedade brasileira abre caminho nesse instante para que apareçam salvadores da pátria, as instituições que se consideram acima do bem e do mal, que se apresentam como portadores exclusivos das respostas que a tudo tem, e nós aqui temos uma outra convicção. Respeitando eu e o Flavinho, que estamos numa tensão danada, porque domingo tem Flamengo e Santos e nós estamos disputando ali, mas eu estou falando é do Corinthians e Palmeiras, que é mais exacerbado. Eu estou falando do Fla-Flu, eu estou falando do Grêmio, do Internacional, do Atlético, do Cruzeiro. Eu estou falando que o país não pode ficar permanentemente vítima desses conflitos e desses confrontos. Longe de mim dizer que não há interesse de classe. Longe de mim ignorar uma análise objetiva e materialista da sociedade. Os que me conhecem com os meus princípios sabem que eles assim me orientam, essa análise. Mas eu quero dizer, e se me permite você, Murilo, se bem aprendi a ideia da engenharia unida, é dizer que nós precisamos substituir o clima de fla-flu, ter o debate, ter o enfrentamento, mas que há um patamar de construção de pontos que podem significar políticas públicas perenes, que transcendam o governo, reestruturar de uma forma definitiva a visão do Estado, para que o Estado regulador seja reconhecido por todos, estabelecido pela sociedade, fixar um acordo mínimo sobre preservação de alguns setores que serão indutores de um novo momento de crescimento. Que aqui, a engenharia que vai defender os nossos direitos, que vai defender as opiniões, mas vai além disso. Não vai ser reativa, vai ser propositiva, vai tomar iniciativa, vai apresentar a sua visão, unida à engenharia, para que essa engenharia unida possa ser um elemento, fermento, auxiliar, impulsionador de uma união mínima, que estabeleça um acordo mínimo, referências mínimas, em torno do qual o consenso se estabeleça e depois o debate continua. Mas um mínimo de consenso para construir um projeto nacional, retomar o crescimento e garantir o amadurecimento da nossa sociedade. É isso, Murilo? Então, eu tentarei ser portador dessa mensagem. Saúdo a você e cumprimento a Engenharia Unida, que só hoje, e é final, se constitui aqui, porque todos nós vamos amadurecendo esse caminho. Mas há uma pessoa que foi baluarte nisso. Há uma pessoa que foi liderança nesse processo. E há uma pessoa que impulsiona essa ideia,
da Engenharia Unida, e sem nenhuma demagogia, fazendo simplesmente um reconhecimento legítimo e correto. Foi você, Murilo. Nós o saudamos, o cumprimentando, me orgulho de tê-lo como meu presidente do Sindicato de Engenheiros de São Paulo, Murilo Pinheiro. Este me representa. Muito obrigado. Engenharia Unida para unir o país.